Mário Persona é palestrante, consultor, autor de vários livros de comunicação e marketing, e hoje ele está aqui para nós conversarmos um pouco sobre comunicação interna. Você acredita que as empresas fazem o uso correto da comunicação interna para melhorar o relacionamento entre seus funcionários e até mesmo com o público externo? Infelizmente, a maioria das empresas não se preocupa muito com a comunicação, não, seja ela interna ou externa. E eu acredito que o problema seja cultural. Para muitas pessoas, comunicar-se é simplesmente transmitir ideias, e desde que a pessoa seja capaz de falar, ela é considerada preparada para se comunicar. Mas isso não basta, não é só isso. Um colaborador pode até saber falar, mas se não for alimentado com a mensagem correta e com a cultura da empresa, abrir a boca pode ser até pior. A primeira coisa que uma pessoa deve aprender ao entrar numa empresa é saber qual é a história. Que história ele deve contar para colegas e para clientes. Entenda como história a mensagem, a cultura, os valores, os benefícios, coisas desse tipo. Isso tem que ser assim porque a comunicação nada mais é do que contar histórias. E os melhores comunicadores são aqueles que contam as melhores histórias sobre si mesmos e sobre os produtos ou a empresa que eles representam. Quando eu digo que a empresa tem uma história para contar, isso não quer dizer o ano da sua fundação ou coisas do tipo, mas simplesmente o que ela quer que a sua equipe e seu público conheçam a seu respeito. Algo que cria um elo de comunicação e relacionamento entre os colaboradores e depois entre eles e os clientes. Mas para isso é preciso que a empresa tenha feito a lição de casa, tenha feito um planejamento de sua comunicação, da comunicação integrada, para ela poder disseminar o mesmo discurso entre todos os seus colaboradores, um discurso só. Até bandidos fazem isso, né? Quando são presos, eles passam a limpo entre eles o que vão dizer no interrogatório para não caírem em contradição. Esse passar a limpo devia ser também uma atividade dentro das empresas, passar a limpo o discurso. Um cliente, ele às vezes tem uma opinião sobre uma empresa ou sobre um produto. E quando um colaborador consegue convencer esse cliente dos benefícios do seu produto ou do seu serviço, é porque ele conseguiu contar ao cliente uma história melhor do que aquela, a opinião, que o cliente contava para si mesmo. Ou aquela que era contada, pior ainda, por um concorrente seu. Por que a cultura da adoção de estratégias de comunicação interna demorou a ser incorporada pelas empresas de médio e pequeno porte? Ainda existem empresas que não investem nesse tipo de ação? Eu creio que isso aconteça também por falta de cultura e adaptação ao dinamismo do mercado. As empresas, numa economia emergente como a brasileira, elas estão mais preocupadas em produzir e vender. Eu vejo nas empresas uma preocupação muito grande com a produtividade, qualidade, processos, tudo isso. É importante, são coisas importantes. Mas se você tiver qualidade e ninguém souber disso, não vai adiantar todo o esforço que você empregou para se chegar a essa qualidade. É preciso transformar a qualidade em mensagem. E a mensagem só chega ao mercado mediante uma boa comunicação. E ela começa em casa, ou seja, internamente. As empresas começam a tomar alguns sustos hoje quando veem que seus clientes têm um poder de comunicação maior do que elas próprias. Antigamente, as mensagens que nos chegavam das empresas, dos seus produtos e dos seus serviços, elas vinham até nós, basicamente, através da propaganda e do trabalho da assessoria de imprensa. Hoje, as informações chegam até nós por meio de clientes e usuários, que já têm tecnologia para serem vistos e ouvidos por milhares de pessoas. Você vai ver a opinião deles lá na internet, no Google, no Orkut, nas comunidades, você vai saber a opinião deles. Se o cliente está tão bem aparelhado para comunicar suas opiniões, que pode até ser prejudiciais à imagem da minha empresa, o que é que eu tenho feito para estar em pé de igualdade ou até em vantagem para comunicar os atributos daquilo que eu faço e até às vezes para blindar a minha empresa contra uma comunicação equivocada que venha a partir de clientes insatisfeitos. O que eu tenho feito? Quais os principais entraves que dificultam uma comunicação interna eficiente? A comunicação deve começar de cima para baixo e depois ela vai se disseminar horizontalmente. É preciso que a empresa tenha um plano de comunicação integrada, o que nem sempre todas se preocupam em ter. O negócio é produzir, o negócio é vender, o negócio é lucrar, elas estão preocupadas com isso, mas isso era no passado só.
Hoje, isso só não é suficiente. Existe também alguma confusão em algumas empresas que pensam que comunicação interna não seja tão importante quanto a comunicação com os clientes. Mas talvez isso também venha de uma falta de compreensão de que todos são clientes de todos. Se eu trabalho numa linha de produção e furo uma chapa que receberá um parafuso na etapa seguinte, o meu colega da etapa seguinte é meu cliente e eu sou fornecedor dele. Se não existir entre nós uma comunicação correta, o trabalho será prejudicado e essa corrente de comunicação não para na porta da empresa, ela vai além. E existe outra questão também, que é do conhecimento interno que todas as empresas têm, e que é mais do que a soma de tudo que as pessoas sabem. Quando se fala em gestão do conhecimento em uma empresa, isso nada mais é do que saber gerir as pessoas que compõem essa empresa e a comunicação entre elas. Pois imagine assim um exemplo, o João, que trabalha no departamento A, ele pode precisar de um conhecimento que a Maria do departamento B possui. Só que eles não se conhecem, não sabem um da existência do outro. E também não sabem um da carência ou da disponibilidade que o outro tem de um determinado conhecimento. Uma estratégia de comunicação interna cuidaria para que o João e a Maria se conhecessem e tivessem uma ideia muito boa das habilidades e das deficiências mútuas, e fossem estimulados a manter um contato que servisse para nivelar por cima o conhecimento interno da empresa. Quais os benefícios que uma comunicação interna eficiente pode trazer a uma empresa? Uma comunicação interna eficiente, ela dissemina a cultura da empresa uniformemente e até aprimora com as contribuições individuais de cada pessoa. Os seres humanos aprendem muito por imitação, e se eu conseguir treinar as pessoas com uma comunicação eficaz, isso é contagioso. Se eu não tomar qualquer providência nesse sentido, elas continuarão com a comunicação que trouxeram de fora da empresa, que nem sempre é adequada, e o problema é que isso também é contagioso. A tecnologia trouxe grandes benefícios para a comunicação interna? Hoje é muito fácil você criar murais eletrônicos, boletins, fóruns de discussão e até estimular os colaboradores a trocar informações para aumentar o nível de conhecimento geral da empresa. As reuniões usando meios eletrônicos também hoje são possíveis, já são bem comuns, mas muitas empresas simplesmente proíbem toda a comunicação com medo de seus colaboradores utilizarem a tecnologia de maneira errada. Minha opinião é que as pessoas utilizarão sim a tecnologia de maneira errada, a menos que sejam instruídas qual a maneira correta de fazê-lo. Por exemplo, hoje nós temos a comunicação síncrona e assíncrona. O que é uma coisa e o que é outra. É preciso entender isso para usar a maneira correta ou a tecnologia correta. A comunicação síncrona é aquela que você precisa de que ambos interlocutores estejam disponíveis, como é o caso do telefone. Eu só posso falar com você se você quiser ou puder me atender. Já na comunicação assíncrona, eu posso falar com você ainda que você não queira ou não possa me atender naquele momento. O e-mail, o Messenger, permitem isso, você mandar mensagens. Você responde quando quiser ou quando puder. Se eu não souber escolher que tecnologia usar, acabarei importunando você com uma comunicação síncrona para dar um recado de pouca importância que poderia ter sido dado por e-mail ou pelo Messenger. Coisas assim fazem parte da implantação de uma cultura de uso eficaz de ferramentas de comunicação interna. Que dicas você daria para as empresas implantarem uma comunicação interna eficiente? A comunicação começa na contratação. As pessoas com dificuldades de relacionamento e comunicação podem ser identificadas logo na primeira entrevista e cabe à empresa avaliar se vale a pena investir ou não em treinar aquela pessoa ou dar preferência a uma que já venha semi-pronta. Quando eu digo semi-pronta é porque sempre você vai precisar treinar cada colaborador. Mas não existe em que ser treinado, não vai existir em que você treiná-lo, se não existir antes um plano de comunicação integrada da empresa. Isso pode ser feito por profissionais de comunicação ou de marketing. E dê preferência a um plano que leve em consideração a vida real que as pessoas levam no planeta Terra. Não fique satisfeito em simplesmente criar uma frase bonita, chamar aquilo de missão, visão, valores, colocar numa moldura, mandar o pessoal recitar aquilo como se fosse um mantra. Comunicação humana não acontece assim. Visão é o que atrai todos numa mesma direção. E missão é aquilo com que
é aquilo que todos acabam sendo impregnados se existir uma comunicação eficaz, carregada de paixão. Valores é a soma do que as pessoas trarão de casa. Daí a importância de você escolher muito bem na porta da entrada para não introduzir valores que poderão arruinar sua visão e sua missão. Por que muitas empresas delegam a comunicação interna para o departamento de RH? Esse tipo de trabalho não deveria ser feito pelo departamento de comunicação? No Brasil, o departamento de comunicação acabou se envolvendo demais com propaganda institucional, enquanto o RH felizmente deixou aquela velha função de contratar e demitir pessoas para cuidar do pulso humano da organização. Ambas essas áreas são estratégicas e elas deveriam trabalhar juntas. A área de comunicação deixando de pensar apenas em propaganda institucional institucional ou de produto, né? E passando a se preocupar mais com comportamento e relacionamentos, e o RH deixando de se preocupar apenas com processos burocráticos para fazer o papel que fazem os treinadores, os coaches de times esportivos. Felizmente, em muitas empresas, essas áreas já estão trabalhando assim. Obrigada.